Soluções Criativas aqui no 39º CONAR, que acontece em São Paulo, aqui no Expo Transamérica. E estou agora conversando com a Elaine Saad, que é VP da ABRH Nacional. Obrigada por esses minutinhos. Minha linda, nesses 4 dias que vocês estão conversando, pensando, qual é a missão do RH, do profissional de RH, hoje à tarde, quando terminar? Ele vai sair daqui com que obrigação de lição de casa? Okay. Inclusive, nós vamos ter daqui uns minutos uma sessão que chama O que Levamos para Casa, que é sempre essa nossa ideia de dar ao profissional de RH uma visão prática do que ele aprendeu no congresso para que ele possa aplicar no dia a dia dele. Mas a ideia é que ele possa transformar em operação o conceitual que ele obteve aqui. Então, muitas das nossas palestras têm essa aplicação prática. Por quê? Porque o profissional de recursos humanos ele está sendo muito exigido nessa questão de como ele ajuda a organização na formação das pessoas, na formação dos líderes, para que esses líderes possam capacitar o seu pessoal para trazer resultados efetivos para a empresa. Então, ele está sendo também muito pressionado para que esse papel aconteça de uma forma legítima, de uma forma efetiva e de uma forma contínua, diária. Então, ele tem esse papel de efetivação do líder, no seu papel de líder, além do seu papel técnico. Qual a sua análise, então, nesses 4 dias após, quase chegando no final, 4 dias de congresso, né? É fácil, foi difícil, as pessoas estão prontas para esse novo papel, as pessoas ainda estão resistentes? Olha, eu acredito que ninguém nunca está pronto quando o mundo está em transformação. Então, o profissional de recursos humanos, como outro qualquer profissional, ele precisa estar em reciclagem constante. Então, o CONAR propõe essa reciclagem, de ele conviver com outras pessoas, dele participar de palestras, dele encontrar colegas na nossa Expo, para que ele entenda o que está acontecendo no mundo e troque experiências com essas pessoas para poder continuamente repensar o seu próprio modelo de gestão, de operação, de influência dentro da empresa. Então, aprender sempre, eu acho que é uma regra desse mundo que nós estamos vivendo e acredito que a gente praticamente não tem chance de voltar atrás, ou seja, de voltar a uma época onde o aprendizado acontecia e ele durava muito tempo. Claro. Ano que vem 40 anos, né? 40 edições, 40 anos de CONAR anualmente. O que vocês estão pensando? Porque tem que ser um acontecimento, né? Tem que ser um marco, tem que ser um rito de passagem, como gosta-se de falar. O que vocês já estão pensando? Na verdade, a gente já começou a pensar um pouquinho, as coisas ainda não estão claramente definidas, mas a ideia é fazer um momento de celebração dessa 40ª edição e trazer palestrantes bastante diversos que possam ancorar esse aprendizado em diferentes tipos de conteúdo. Então, nós estamos bastante preocupados em trazer uma ancoragem técnica, com uma ancoragem no papel de liderança, com uma ancoragem no papel de como o profissional de RH se desenvolve, como ele se forma. Assim, por exemplo, a gente lançou nesse CONAR a questão da certificação profissional do profissional de RH. Então, assim, estamos tentando desenhar uma grade que possa ser uma grade que mostre essa passagem como uma base de ancoragem para que esse profissional de RH se prepare para esse futuro extremamente exigente e desafiante que as empresas vão exigir de nós, da comunidade de RH, para um futuro que possa subsidiá-las nesse crescimento e nesse mundo mais exigente. Eu percebo, Elaine, que uma empresa que não tem um RH muito tranquilo, muito atuante, é uma empresa um pouco sem cara. Não tem rosto, é muito engraçado isso, mas ela não tem identidade. Então, dependendo da cara do RH, bastante a cara da empresa. Então, é um profissional muito cobrado.
nessas grandes corporações é um profissional muito cobrado. Temos que mudar, aí chegam para o RH e falam, arranja um jeito de fazer mudar. Então, o profissional de RH, ele tem que ser mais inteligente, mais emotivo, mais humano, mais ousado. O que você acha? Você como uma profissional de RH por tanto tempo. Eu acho que não é que a empresa não tenha a cara. Eu acho que ela tem a cara, ela tem a cultura, porque toda empresa tem, porém o profissional de RH consegue comunicar e divulgar essa cultura para que ela seja melhor compreendida. Então, às vezes a gente entende que tem um jeito de se fazer as coisas ali naquela companhia, mas as pessoas não têm a claridade, a noção do que é aquilo explicitamente. Então, o profissional de RH tem a missão de transformar essa cultura numa comunicação efetiva para aquele colaborador, para que ele tenha consciência de como aquilo acontece, de como aquilo se manifesta. Então, ele faz esse papel de ponte entre o que ele percebe da cultura e como ele pode fazer as pessoas conscientes dessa cultura. Quando ele não está atuando na empresa, existe a cultura, mas às vezes ela passa desapercebida. Então, alguma coisa como um grilo falante, um alter ego da empresa, é isso, mas um grilo falante atuante, né? Não apenas o que leva à consciência. É um pouco isso, é o que ensina a colocar a mão na massa? Eu acho que é um profissional que atua como um tradutor, como alguém que consegue fazer a comunicação e a transmissão de dados, ideias, pensamentos entre a ponte, entre esse grupo de pessoas, porque muitas vezes são pessoas que têm uma forma de agir diferente, uma forma de se comunicar, e sem alguém para transformar essa comunicação de uma forma inteligível para um lado e para o outro, essa comunicação se perde. Então, acho que esse é o maior papel. Então, uma coisa também importante que você me leva a pensar, essas grandes empresas, essas globais, que têm tipos humanos diferentes, têm histórias diferentes, culturas diferentes, né? E o RH também diferente. Um RH de um país mais nórdico, de um país mais latino, encontra muitas diferenças. E hoje em dia então, é mais difícil, porque temos que ser seres universais, contemporâneos universais, e não mais os regionais. É fácil isso? É fácil esse novo modelo moderno mesmo, e não mais localzinho? Então, também não é fácil, mas é simplesmente aquilo que eu te falei de uma forma expandida. Então, o RH que atua numa multinacional, que ele tem que interagir com pessoas de diversos países, essa ponte, esse papel de ponte que ele tem que fazer é, por exemplo, traduzir a cultura da empresa no Brasil para a cultura da mesma empresa nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou um país da Europa, ou da Ásia. Então, ele faz essa tradução para que esses países possam se comunicar e entender o porquê que uma cultura age assim, a outra de outra forma. Mas a base cultural da organização, globalmente, os valores, aquilo que ela prega como missão, acaba sendo a mesma. Ok, conversando aqui então soluções criativas, esse assunto importante que são pessoas mais fortes, pessoas mais felizes, e o RH, o gestor de pessoas, tem um papel fundamental nessa construção de um mundo melhor, de um mundo mais divertido, mais humano, mais emotivo, mais feliz. É verdade, mais feliz. Então, você, internauta que esteve conosco, pense no assunto. Gente feliz trabalha mais, trabalha melhor e trabalha com muito mais desenvoltura. Vive mais também. Mas aí não vai, né, não fica doente, não dói isso, não dói aquilo. É verdade, é isso mesmo. Obrigada, internauta.